Então, olha só, pessoal. Então, a gente precisa perceber essas coisas no texto e, ó, entender que você tem que ler o texto, não deixa o texto te ler, não. Não se escravize. Você tem que ler o texto, entenda o texto, perceba o texto. E eu já passei fontes para vocês têm um monte de fontes aí, de bons autores, autores sérios, autores compromissados com o texto, compromissados com a exegese do Antigo Testamento. Tem o Conrad, né, que eu já falei para vocês, que é teologia do Antigo Testamento. Tem o George Forre, eu já mostrei para vocês aqui. Tem um monte de textos. Tem um texto que eu indiquei para vocês, que a irmã Teresa já tem, que é a Bíblia Sem Mito, que é um texto inicial, que é um texto para você começar a sua leitura. A Bíblia Sem Mito, um texto importantíssimo para você já desprender de um fundamentalismo sem uma compreensão de fato do texto. Então, você tem bons textos já para vocês ir pegando essas informações. Então, mais uma vez, tome cuidado com essas afirmativas. Porque como é que eu tenho que ler o texto? Eu tenho que ler o texto como ele deve ser lido. Como é que ele deve ser lido? Entendendo que o camarada está fazendo uma crítica a uma outra nação, está fazendo uma crítica a uma outra sociedade, está fazendo uma crítica a outra pessoa que vive diferente. É o que nós chamamos de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? A minha cultura é importante, a sua não vale nada. É assim que tem os colonizadores. O colonizador aqui não veio aqui tornar a vida do índio melhor. O colonizador chegou lá na África, não foi tornar a vida do africano melhor. Melhor. Foi tornar pior. Sabe quem é a besta do Apocalipse para o africano? É os europeus. Sabe quem é a besta do Apocalipse para o indígena? Os europeus. Quem é que roubou a terra deles, saqueou a terra deles? Quem é que destruiu a terra deles? É só você ver os movimentos de quilombos. Olha lá, dá uma lida na nossa história do Brasil. Olha lá, lê nossa história. Tem um livro muito bom de história, que é alguma coisa senzala. Eu mando para vocês aqui. Eu tenho ele PDF, eu mando para vocês aqui. Alguma coisa senzala. Você vai ver, tem história. Olha a história do Brasil, como é que ela está. Deixa eu ver aqui que está no ruído. Qualquer coisa que você quiser, você pode abrir. Então, é isso que vocês têm que perceber, pessoal. Como é que isso está sendo desenvolvido? É sempre a visão. Gente, e a gente, querendo ou não, a gente tem essa visão eurocêntrica, que é a Europa no centro. Sempre a Europa está no centro de todas as coisas. Bonito é o europeu, bonito é a europeia, bonito, né? É lá na Europa, que lá eu quero encontrar a Torre Eiffel. Bonito é isso, bonito é aquilo, mas tem um monte de beleza em um monte de lugar. Olha o Brasil, como é que ele é lindo, gente. O problema é que a nossa visão sobre beleza foi ajustada segundo a Europa, não segundo a nossa compreensão do nosso país. Você vai lá na Cidade Alta, aqui em Vitória, quando eu vou lá, toda vez eu tiro foto, gosto de tirar foto, você não percebe que lá no Parque Moscoso tem as colunas neoclássicas. Você não percebe isso, não está nem aí. Você não percebe como é que foi feita aquela fonte, você não está nem aí. Você vai lá naquela igreja, lá você não vê nada de diferente. Porque sua visão está pensando lá na Europa. Porque nós fomos doutrinados a ver que o europeu é bonito, o europeu é chique. Mas quem trouxe um monte de doença para o índio não foi o próprio índio, foi o europeu podre. Veio podre para cá, tomava, sei lá, 5 banhos por ano. O índio limpinho, tomando 5 banhos por dia. O cara trouxe um monte de doença, um monte de podridão para cá. E a gente bate palma para o europeu. Aldo, oi? Eu acho que a gente tem que tirar o melhor de Deus, da onde que Deus nos coloca. Uhum. Isso aí, pastor. É isso. A gente tem que tirar o melhor de Deus, onde que Deus nos coloca naquela oportunidade. Se você estava falando, eu trabalhei muito com marroquinos, entrando nessa questão aí, entendeu? Que eles passam lá os 40 dias do Ramadã, aquela coisa toda, aquela cena toda lá, aquela violência toda. Só que em toda oportunidade onde Deus nos coloca, a gente fica vendo esses homens da Bíblia, eles tiraram uma oportunidade, quem soube tirar, tirou uma oportunidade boa, tirou uma história boa. Então eu sempre falo com toda a gente, eu falo assim, aproveita o melhor de Deus onde Deus te coloca, faz alguma coisa para Deus boa onde Deus te coloca. Porque às vezes as pessoas querem meter o pau no seu país, um exemplo. Eu moro hoje numa cidadinha pequenininha. Eu sempre falo com todo mundo, vamos tentar fazer alguma coisa dentro da nossa cidade para que Deus se agrada das nossas atitudes e sermos felizes naquilo que somos.
E às vezes as pessoas hoje, igual você falou, eles espiritualizam muito as cenas, quer estar no lugar onde Deus não colocou ele, aí ele acaba sendo um ser vegetativo, Sim. entendeu? Um ser vegetativo, um pardal. Porque eu sempre disse que a andorinha ela traz bonança, o pardal não, o pardal ele complica muita coisa, tá entendendo? É o que eu vejo hoje da história, né, entrando na história que você falou, e também um pouco dentro do texto. Uhum. Perfeito, pastor, perfeito, exatamente isso. É a gente ajustar nossa visão, parar de ajustar nosso relógio pelo outro. Tem um pastor que trabalha comigo que diz assim, ó, não vai por mim não, que eu não ajusto o relógio por mim não. Eu acho legal essa expressão. Ele tem essa questão de ajustar o relógio pelo outro. A gente vê o europeu lá e tal, lógico, o pastor tem contato na Europa, está sempre na Europa lá e tal, e sabe, tem as riquezas, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas, gente, está no seu país, e você não consegue analisar beleza nenhuma no seu país, não consegue analisar nada. Só vê isso, só vê tragédia, só vê isso. Não, tem um monte de coisa. O problema é que, cuidado com as nossas lentes. País bom é o do outro, vida boa é do outro. Tem um livro muito interessante, depois se quiser eu mando para vocês aqui também, chamado o mito da grama verde. Da grama verde do vizinho. Porque às vezes a grama do vizinho é sintética e você nem sabia. Aquilo ali é tudo montado, aquilo ali é tudo forjado para você achar que é bonito. Então, quando você olha para o texto, é essa percepção que você tem que ter. É olhar para o texto e falar, cara, qual é a mensagem que esse texto está trazendo para mim? Aonde? Quem é o povo perseguido de fato aqui? Quem é o povo perseguido? Aí você vai lá e olha, e já vou fechar essa parte da aula. Não, vou até pular para a gente sair desse assunto que nós entramos aqui. Deixa eu pular. Deixa eu pular. Vamos para o nosso. Vamos fechar nossa aula. Vamos fechar nossa aula. Diz assim, em Moisés, no versículo 15, e Moisés edificou um altar, qual chamou o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Olha só que importante. E Moisés edificou um altar e chamou o Senhor é minha bandeira. A tradução da Bíblia que você tem, quase todos têm, está lá a tradução o Senhor é minha bandeira. Só que, quando você vai para o texto hebraico, a gente tem uns probleminhas que vão aparecer aí. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei, ó, na BHS, tá? Aqui tem o texto hebraico, aqui tem um texto em latim, na Vulgata Latina, aqui tem um texto em grego, e aqui tem um texto em português. Então, eu coloquei as comparações. Na Bíblia hebraica, nós temos aqui, ó, Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Não é Nissim, é Nissi. Yahvé Nissi. Quando a nossa tradução traduz o quê? O Senhor é minha bandeira. Só que traduzir o Senhor é minha bandeira, pessoal, é um problema, porque Nissi é difícil traduzir. É difícil. E eu vou mostrar. Se você vai para a Vulgata Latina, que é um texto usado no quarto século antes de Cristo, depois de Cristo, nós temos a expressão Dominus exaltatio. Então lá não está o Senhor minha bandeira, está Deus, Dominus, Senhor, né? Referindo-se a Deus aqui nesse texto. Dominus, Senhor, exaltatio. Deus é exaltado, o Senhor é exaltado. Então, a tradução que para o português está o Senhor minha bandeira, em latim está o Senhor é exaltado. Vamos agora para o texto grego. Kyrios mu katafige. Kyrios mu katafige. E o que é Kyrios mu katafige em grego? Também não é Senhor minha bandeira. Coloquei aqui para vocês aqui, ó. Katafige em grego é refúgio, lugar de refúgio. Aí nós temos aqui, ó, aparece em Heródoto, né? Em Heródoto, nós temos aqui a expressão refúgio dos males. Refúgio dos males. Então, katafige é traduzido como lugar onde você se esconde das coisas que são ruins. E não bandeira... Oi, pode falar. É porque saiu da tela aqui, eu não estou vendo mais o texto. Não tá você vendo? Está lendo aí. Não. Tá. Pessoal, vocês não estão vendo, pessoal? Está compartilhado não, Douglas. Isso aí. Obrigado, Miriam. Tem que falar, pessoal. Fala isso. É porque no outro. Tá mostrando agora? Aquele outro texto. Onde que está o Senhor é minha bandeira. Então, é aqui mesmo, é aqui, ó. Tá.
Aí, no caso, tem um versozinho embaixo, é no outro slide. Ou é no antecessor ou Não, isso. é nesse aqui mesmo que eu estava. Isso. Aí o Senhor é minha bandeira. Ah, E embaixo aqui também está falando ah. que Deus saiu de novo para mim aqui. Saiu, pessoal? Saiu para vocês agora? Não, saiu o outro slide, que é a parte que eu queria ler. Tá. Qual parte você quer ler? Aqui? Isso, Ah, tá. aqui. Espera aí, deixa eu... Tá. O Senhor é minha Não, bandeira. não, não, mas não é ainda aqui não. Não é aqui ainda não. Não é aqui ainda não. Calma aí. Não, não, não é mesmo não. Tá, é aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui. Nas comparações. Tem o texto da Bíblia hebraica, o texto em latim, o texto em grego e o texto da Bíblia em português. Então, tinha um outro slide dentro do Êxodo todo, 17:15, que depois dessa parte aqui, ó, Ah, o tá. Então Senhor é minha bandeira, você quer isso aqui, ó. ele fala outra coisa aqui, Aqui, ó. acerca Ó. que Deus, isso, e disse, Aham. porquanto jurou o Senhor, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aí Ah, eu queria, sim. a pergunta é, esse Senhor aqui, esse Senhor, porque aqui acima você já está falando aí que é uma outra questão, né? Já tem Uhum. outras traduções. Essa parte aqui também, do verso 16? Então, olha só. Senhor aqui, tá vendo que está em maiúsculo? Sim. Então, e ele está dizendo que é o Senhor Deus do céu mesmo. Porque para ele, o Deus do céu, o que a gente projeta em Deus é aquilo que a gente é. O que eles querem? Exterminar Amaleque. Então, o que eles vão fazer? Como é a prova? Qual é a forma que eu dou um jeito de exterminar Amaleque sem a culpa ser minha? Quem mandou foi Deus. Lembra dos muçulmanos? Quem é que manda eles destruir lá mesquitas, shoppings? Quem manda eles destruir aviões? Quem manda eles destruir hospitais? Quem é? É eles? Não. Alá, é Deus. Percebeu? O que o autor está dizendo? Isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, fica tranquilo. Nem a gente não. Foi Deus que mandou. Você conseguiu entender, Miriam? Ainda não, mas tá fluindo. Não, 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 não. Vamos lá. O que você não conseguiu entender? Oi, pode falar. O que você não conseguiu entender? Pode falar. Não, depois eu te mando, porque senão vai ficar longo aqui. Tá, beleza. Mas só ratificando. Aqui vai estar Senhor, aqui ele está falando do Senhor dos céus. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão, o seguinte, legitimando o que eles estão fazendo e colocando, ó, é Deus que quer que a gente mata. É Deus que quer que a gente extermina. É o Senhor Todo-Poderoso que está lá no céu, lá, sentado no seu trono, que quer assim, ó, mata todo mundo. Então eles estão legitimando, dizendo quem está fazendo isso aqui é Deus. Quem está escrevendo o texto não é Deus, Miriam. Quem está escrevendo o texto é o homem. Quem está escrevendo o texto é o cara. E para ele legitimar isso aqui, ele precisa colocar isso nas quadras da divindade. Porque a divindade não aceita. Oi? Ela falou a questão aí que levantou a coisa que eu sempre aprendi também. Que Uhum. sempre que tem Senhor maiúsculo e Deus maiúsculo, a gente. É Deus mesmo, mas é Deus mesmo, é Senhor mesmo, é o Yahvé mesmo. Aqui é Yahvé, gente. É isso mesmo. A gente fala assim, isso é ordem de Deus mesmo, não tem como colocar outra Isso coisa. aí. É ordem. Para eles é ordem de Deus mesmo. Eles estão legitimando. Então, não é outra divindade, não, né? Dentro Não, dessa não, 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 tradução, não, não. né? É Deus mesmo. Eles estão dizendo que é Deus que está mandando matar. É isso que eu estou falando para vocês. Agora a questão é: você acha que Deus está mandando matar a galera mesmo? É isso aí que eu quero entender. Então, não é Deus que está mandando matar. É o cara. Quem está com a caneta na mão é quem, Miriam? É Deus que está com a caneta na mão? Ó, Não. não entenda como grosseria, tá? Não, não. Tá? Aham. Beleza. Quem é que está com a caneta na mão? O intérprete, né, que está lá Isso, é o narrador, redigindo. é o narrador. Então, gente, pensa o seguinte: tudo que está no texto é personagem do narrador, gente. Tudo que está no texto é boneco do narrador. O narrador quer que Deus voa? Deus voa. O narrador quer que Deus pula? Deus pula. Tudo que está no texto é objeto do narrador.
Então tá. Aí então Moisés edificou um altar e o chamou de o Senhor é a minha bandeira. Isso. Estabeleceu, Aham. né? E aí, Uhum. porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Uhum. Aqui que eu parei. Sim. Eu parei porque me confundi um pouco em relação a essa narrativa, Sim. que mesmo que seja, né, o narrador que está digitando conforme essa... Nossa, eu fiquei... Isso, não, mas é Não isso estou mesmo. Você não conseguindo está nem errado. expressar. Você não está errado. O pastor também falou, toda vez que tiver Senhor, está falando do Eterno, que é o Deus de Israel. Sim, é o Deus de Israel. É o Deus do Antigo Testamento. É o Deus dessa galera. É isso mesmo, não tem nada errado. Tá certinho. Se eu abrir para vocês aqui, vai estar Yahvé, a leitura que a gente usa, Yahvé, Jeová. Vai estar essa leitura aí. É isso mesmo. Só que isso aqui o que esse camarada é? O narrador é que tem domínio. Quem tem poder sobre o texto é o narrador. Ele escreve o texto. E o que ele está escrevendo? Está dizendo, ó, não pode ter um povo diferente de Israel. Não pode ter um povo diferente de Israel. Israel é o povo santo. Qualquer coisa diferente de Israel está errado. Por isso que nós temos... Ou esse pessoal se converte, ou esse pessoal some, desaparece da nossa frente. Gente, não existe, se você olhar o projeto do narrador, não é botar o povo para de um lado você tem um cara de religião afro morando numa casa, do outro lado tem um pastor pentecostal, do outro lado tem um pastor reformado, que é o presbiteriano, do outro lado tem um camarada que é um budista, do outro lado tem um camarada do taoísmo, do outro lado tem um cara do shintoísmo. Não, não, não. O narrador não tem esse negócio. O narrador é passar a régua. Você tem que converter todo mundo. Entende? Todo mundo tem que ser crente. Crente Entendo. como? Crente na visão dele. Não Por é crente. isso que eles terminam de geração em geração para Isso, estabelecer perfeito. o Senhor. Não tem O dó. Senhor É que isso ele aí. quer aqui no texto. Exatamente. Exatamente. Para a visão dessa galera, é isso aí. É isso aí. Os caras falam assim, ó, Deus vai limpar o arraial. Só que o que começa a acontecer? Com o processo do tempo, eles veem que não dá para fazer isso, porque eles são desse tamanho, é uma formiguinha. Imagina eles falarem isso aqui contra o Egito. Vão lá matar o Egito. Como? Olha o tamanho do Egito. Por que eles não falam isso lá contra a Babilônia? Contra Ciro? Ó, pra você ver. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Nesse caso aí, como é um povo muito volumoso, teria que ser outra estratégia, né? Ó, olha isso, ó, olha só, olha que bonito, hein? Olha que bonito. Por que com Ciro eles não falam isso? Ciro também não é de Deus, não. Ciro serve a outros deuses. Ciro serve a Arruda Mazdá. Mas olha só o que eles falam. Assim diz o Senhor. Aqui, pastor, com letra maiúscula. Senhores que gostam. Não estou sendo debochado, tá, pessoal? Me entendam bem. Só estou falando o seguinte. Olha só, para a gente ler o texto. Tá com letra maiúscula também, ó. Assim diz o Senhor. Com letra maiúscula. A ungido. Opa! Moisés não é ungido. Davi não é o ungido. Mas para Ciro, que é um cara que nem crente está dizendo assim, ó, Ciro meu ungido. Assim diz o Senhor, seu ungido. Quem toma pela mão direita? Olha, tá glória, hein? Que benção, hein? Mas é desviado, pastor. Desviado não, nem crente é. Crente no sentido do Yahvé. Para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis. Isto é, os reis não terão poder de guerra contra ele. Para abrir diante deles as portas. Olha só que coisa linda! Por que eles falam isso de Ciro? Um povo que é desse tamanho, uma formiguinha, tem que combater contra o Império Assírio? Duvido, não tem como nem a pau. Nem se quisesse. Nem se quisesse. Então, quando é um povo pequeno, dá para meter o pé, passar por cima. Mas quando é um povo grande, o que eles falam? Não, calma aí, dá um jeito aí, ó. É o que fizeram com a Babilônia. Ó, quer ver eu mostrar aqui para vocês? Daniel. Daniel, capítulo 1. Vamos lá. Versículo 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim. Oi, pode falar. Para aparecer para gente? Opa, desculpa, não apareceu não, gente. Isso aí, fala para mim, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí fica melhor. Calma aí. Agora vai. Tá aparecendo? Agora foi.
Show de bola. Me ajudem aí, hein? Olha aqui. O Senhor, Daniel capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Calma aí, quem entregou? Foi o Senhor. Mas calma aí, por que eles não batem de frente com a Babilônia? Não bate de frente com a peça? Uma peça é Deus que está entregando a mão. Claro, não tem como enfrentar esse povo, então você fala o quê? Que Deus está usando eles. Para mal ou para bem, Deus está usando eles. Até Ciro virou ungido. Não dá para bater de frente com essa galera. Vamos voltar para o texto? Para entender? Bacana? Lembre, pessoal, quando você for pregar lá no culto, você vai pregar do jeito que você sempre leu. Só estou dizendo que quando você for estudar o texto, é outra coisa. O que a gente faz lá no culto? O que a gente faz no culto chama-se homilia, é pregação. É para salvação e ganhar almas. Show. Agora, quando a gente estuda o texto, é outra coisa. A gente estuda o texto fazendo para falar do Senhor, Senhor mesmo, né? Não, Senhor mesmo, é isso aí. Deus vai limpar. Aí a gente vai falar, Deus vai limpar do seu meio, gente que não presta. Lógico que não vai falar matar, né? Mas Deus vai limpar a gente que não presta, é isso aí, por aí vai. Agora, analisando a exegese do texto, o contexto do texto, a estrutura do que é isso aqui, é o narrador, é o personagem narrador. Pronto. Eu começo a escrever um livro aqui agora, ó, e Deus é aquele que pega os peixinhos do oceano e fica passando de uma mão para outra. Deus faz isso, Esmeriane? Fica pegando um peixe, colocando a mão na outra? Deus faz isso? Não. Então, pronto. É a mesma coisa. Só que como a gente acha que, não, Deus, não pode falar isso não, porque a Bíblia é sagrada. Não, ela é sagrada, não deixa de ser sagrada. Ela está nos mostrando isso. Ela não está escondendo. Gente, é isso que a gente tem que perceber. Ela não está escondendo. Ela não está escondendo que o cara está usando o nome de Deus para legitimar que está matando os outros, gente. Ela não está escondendo. Por isso que ela é inspirada, porque ela não esconde essas coisas. Ela não esconde que Abraão é um mentiroso. Não esconde. Ela não esconde que Moisés matou 2 caras e escondeu na areia. A Bíblia não esconde essas coisas, gente. É isso mesmo, é assim que é para ler. É que a gente foi boicotado, bitolado, castrado. A palavra certa é: nós fomos castrados a não ler a Bíblia como deveria ser lida. Total. E quando a gente começa a ler a Bíblia como deve ser lida, você toma um susto, fala misericórdia. Você toma um susto, mas o texto é esse. Eu estou te apresentando apenas o texto. Você está lendo apenas o texto, gente, é o mesmo texto. Quando terminar a aula aqui, faz um favor, pega a sua Bíblia e lê lá, está do mesmo jeito, é o texto bíblico. Só que nós fomos castrados a não. Você pega uma criança e você fala: qual o nome do seu filho, da sua filha, Esmeriane? Ana Vitória. Ana Vitória. Você pega a Ana Vitória e eu vou lá e pego o Davi. Você tem que aprender a ler, tem que aprender a ler, tem que aprender a ler. Aprende interpretação de texto, aprende interpretação. Quando o menino não aprende, chega na igreja, você fala assim, ó, a partir de agora, você desaprende interpretação de texto. Não, ó, não aprende não, hein? Isso aqui vale para a escola, para a igreja não vale. Isso aqui vale para a escola, para ler a Bíblia não vale não, hein? Não lê o texto à vera não, porque vai dar problema. É isso que a gente faz. Ó, nós estamos lendo o texto. Já estou lendo o texto. Estamos lendo o texto, só o texto, e você já percebe que Deus está mandando matar todo mundo. Presta atenção. Olha o nível de contenda. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vocês não vão ter paz. Enquanto nascer um, mata todo mundo. Limpa. É Deus que está mandando. Ah, gente. É sério isso? Cadê a inspiração do texto? Está aqui, gente. O texto é lindo, irmã Tereza, o texto continua sendo inspirado. Ele está me dizendo que tem gente usando o nome de... irmã Tereza, tem gente ainda que usa o nome de Deus para seus benefícios? Tem ou não tem? Com certeza. Então, é isso que o texto está mostrando, que desde quando o mundo é mundo, tem gente que usa o texto, usa o nome de Deus para legitimar suas vontades. O cara vai lá e fala assim, ó, minha gravata é ungida, igual um fulano de tal fez aí, 300 conto estava vendendo um pedaço da gravata dele, gente. E Deus mandou, e você cai nessa conversa. Quem é que está fazendo isso aí? O cara está legitimando seus interesses, projetando seus interesses em Deus. E o ser humano vai e se rende a isso. Só que chega perante a Babilônia, cadê? Por que não manda matar a Babilônia? Por que não manda matar a peça? Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, então, uma questão aqui. Tudo bem, eles aí estavam caçando confusão, dizendo assim, só que se os amalequitas viessem
contra eles, naturalmente, Deus, né, ia sempre dar vitória para eles, é isso? Isso aí, também. Não, depende, pastor. Você viu que quando a mão está para cima, tem vitória, a mão está para baixo? O que ele está dizendo? Sim. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que a guerra está travada para sempre com esse povo. Não tem descanso. Agora, se vai ter vitória, isso depende do povo, e não só de Deus. Por que depende do povo? Depende do povo viver uma vida em comunhão com ele. Se viver em comunhão comigo, é o Shaddai. Lembra do Shaddai? Ele é destruidor quando você vira as costas para ele, mas ele é um Deus de fertilidade quando você está junto com ele. Então, depende. Agora, o cerne do texto é entender o seguinte, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor. Então, vai ter guerra. Eu tenho um contrato no céu aqui. Qual é o contrato? Não tem jeito. Enquanto tiver uma Malequita, tem guerra de espada. Perceberam? Tem guerra de espada. Então, o texto continua sendo belo. Para mim, é mais belo ainda. Porque você entende que o pessoal está legitimando isso aqui. Pode falar. Quem quer falar? Pode falar. Alguém quer falar uma coisa? Sim ou não? Não. Então, beleza. Então, ficou claro aqui? Irmã Tereza, você conseguiu entender, irmã Tereza? Entendi, sim. Em Douglas, eu queria até passar uma parte. Nada a ver e, ao mesmo tempo, tudo faz parte da Escritura. Aquela parte de João que fala assim, que ninguém jamais viu a Deus, quando lá atrás fala que Moisés viu a Deus. Você entendeu? Aí, de repente, fala assim, ninguém viu o Pai para saber, a não ser Cristo, que é a imagem exata do Pai. Quer dizer, então, antes o povo vivia em trevas. Então, nós não podemos considerar que eles tinham alguma luz para passar para alguém alguma coisa certa. Que trevas é ausência de luz. Então, nesse texto, igual você está explicando, para mim, pelo menos, assim, eu vejo com a clareza, sim, de que eles viviam no escuro. Então, eles eram guiados pela sua própria imaginação, ao seu propósito, né? Mais ou menos. Perfeita explicação, perfeita interpretação, irmã Tereza, perfeita interpretação. Então, assim, se a gente... a irmã Tereza, ela fez uma explicação que dá para um cristão se defender muito bem. É uma explicação muito cristã que a irmã Tereza fez, que é uma hermenêutica que dá para você resolver. Calma aí, por que eles estão fazendo isso aqui? Porque eles não entendem. Eles não conhecem a Deus ainda. Olha para você ver que explicação boa para um cristão. Quando o cristão fala assim, Douglas, mas aí você me pergunta, Douglas, mas por que você tem aqui que o Senhor disse isso aqui? Não, calma aí, não é o Senhor. Como eles não conhecem ainda, eles estão dizendo que Deus é uma coisa, só que eles estão tateando no escuro. Tem hora que você acerta a lâmpada, né? Mas tem o acendedor da lâmpada, mas tem hora que você não acerta. Você está tateando. Tem hora que você acerta o caminho da porta, mas tem hora que você erra. Está tateando no escuro. Muito boa explicação. Principalmente para quem é cristão. Uma boa explicação para arrumar esses problemas aqui, pastor. Até uma boa explicação para o senhor lá na sua comunidade, caso surja alguma questão sobre isso no futuro, uma boa explicação. Esse pessoal está tateando, eles não conhecem. Porque olha só, olha Jesus, como é que é a pessoa de Jesus, como é que é. Olha o que Jesus fala. E é meio que incompreensível. Você tem que amar o seu inimigo, porque se você ama só os seus amigos, só as pessoas que você gosta, você não se diferencia dos fariseus e escribas. E aqui, como é que Jesus manda amar inimigo, né? Isso é, deixar para lá, não se importar com o que ele fez, e agora você tem no Antigo Testamento Deus dizendo que é para matar os outros. Não combina as duas coisas. Eu não usei referências parecidas com essa, irmã Tereza, porque a gente já pega dois textos, Novo e Antigo Testamento. Mas para uma resposta cristã, maravilhosa a resposta. Parabéns. Agora, como você... Calma aí. Tem um microfone aberto aí. Fecha aí, por gentileza, pessoal. Beleza. Fecha aí, por gentileza. O microfone está aberto aí. Pessoal, tem o microfone aberto aí. Fecha aí, por favor. Ainda bem que a fala da irmã Tereza está gravada. Ai, amei. Isso, muito boa, muito pertinente, muito pertinente. Então, para um cristão, é ótimo. Pronto, você vai falar assim, só a gente faz isso aqui. Pronto, o cristão está resolvendo o problema.
Mas quando você olha só para o Antigo Testamento, você está vendo uma legitimação da crueldade a partir do nome de Deus. E outra coisa, gente, você tem que entender o seguinte: qual é o nome de Deus para o cristão? Pai, Filho e Espírito Santo. O nome de Deus para o cristão é Pai, Filho e Espírito Santo. O Antigo Testamento, quando a gente olha uma análise assim, está tratando de um Deus que é a concepção de um judeu, não de um cristão. A concepção de um judeu Deus é um Deus de guerra. Você vai ver que na história judaica, os judeus são um povo de guerra. Eles são um povo de revoltas. Tem várias revoltas. Mexeu com eles, é morte. Agora, o movimento de Jesus, o movimento de Jesus, filho, é um movimento frustrante. De que sentido? Bateu em você, ó, se te bater com uma face, olha só, vire a outra. Presta atenção, ó. O que era a face? Não é o rosto, tá? É a face da mão. É a face da mão. Se bater com a face, que eles batiam assim, ó. Pá, bateu assim. Deixa que virem a outra. Aí o cara fala para mim que ser cristão é fácil. Ah, você não sabe o que é cristianismo. Ser cristão é fácil, mano. É fácil. Ler Jesus. É para ler Jesus. Lógico que a gente já tá, ó. A gente já pulou. A gente já saiu já do campo. Que o campo é aqui esse texto. A gente já pulou. Mas leia Jesus para ver se ser cristão é fácil. Lê um monte de coisa que ele fala que é para fazer. Vê se é fácil. Então, finalizando, tá? Finalizando aqui. O texto bíblico, ele é inspirado? Claro que é. Ele é sagrado? Claro que é. Ele é tão sagrado que está te mostrando o que eles estão fazendo. Ele é tão sagrado que te mostra um Abraão mentiroso, mostra um Moisés que mata as pessoas. Ele é tão sagrado que vai mostrar o erro, que Isaac mente. Ele é tão sagrado por isso. Então, vamos lá. Fechando. Ó. Fechando nossa aulinha. E não deu para terminar. Na aula que vem eu vou falar sobre... Eu fecho falando o que é Nissim e essas contradições e a gente continua. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até agora? Nós temos 7 minutos. Alguma dúvida até agora? Não. Aqui eu tô certo. Oi? Coisa linda, pode falar. Não, tudo certo aqui. Beleza. Arthur, tranquilo aí, Arthur? Deu para entender? Tá tranquilo. Beleza. Tereza? Tá tranquilo? Então tá. Sveriane, e aí? Deu para dar uma resolvida aí? Deu sim. Então, pastor, tá tranquilo, pastor? Tudo certo? Não, para mim esclareceu muita coisa que para mim estava claro, meio obscuro. Agora esclareceu. Então, beleza. Então tá. Só que lembre-se, essa interpretação da irmã Teresa, que é perfeita, ela é perfeita quando a gente coloca a lente cristã. Quando a gente olha para o texto, a gente tem que fazer aquela leitura que a gente estava fazendo. Que é a leitura. Mas para nós cristãos, é isso, é identificar que esse pessoal está tateando no escuro e só em Jesus terão, de fato, a claridade das coisas, as coisas aparecerão. Mas o texto do Antigo Testamento, ele está revelando o posicionamento dessa galera. E é isso aí. Pessoal, então, olha só, fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, é uma honra estar com vocês aqui. Mais uma vez, eu sinto honrado em poder atendê-los, em poder ouvi-los, e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, a gente vai se falando aí ao longo da semana. Um grande abraço e fiquem com Deus. É hora de dar tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais. Parabéns.